Hormônios, doping e anabolizantes na atividade física. Aula do professor Renato N. Nunes. Nutrição, ciência e equilíbrio. Olá, bem-vindos a mais uma aula de nutrição em atividade física. Hoje nós vamos falar sobre hormônios, esteroides e doping. Vamos lá? Na aula de hoje, o objetivo é entender a definição de hormônios e contextualizar a utilização de esteroides anabólicos, bem como conhecer a legislação e a consequência do uso de doping na prática clínica de um indivíduo praticante de atividade física. Nós vamos abordar alguns tópicos, entre eles os receptores hormonais, os segundos mensageiros, a adenohipófise, o hormônio de crescimento, prolactina, neurohipófise, hormônio antidiurético, ocitocina e alterações hormonais no exercício. Vamos também falar do exercício de força, o fator de crescimento, a insulina, testosterona, exercício e resistência, cortisol, hormônios opioides, regulação hidroeletrolítica, esteroides, modulação hormonal e doping. A aula de hoje está repleta de coisas interessantes e que são muito úteis na prática clínica do nutricionista. Vamos começar então? O que são hormônios? Vamos falar um pouco sobre os hormônios, as suas funções, suas relações com o corpo humano? É importante a gente ter esse aspecto fundamental desta aula. Então, o que a gente pode definir, né? Os hormônios, eles estão relacionados, né? Eles são proteínas, na sua grande maioria, e estão relacionados ao crescimento e ao desenvolvimento. Os hormônios também possuem funções reprodutivas, né? E estão relacionados, então, à manutenção e ao volume de líquidos, ao metabolismo, ao feedback, quando você, então, faz uma ação no organismo e esse organismo devolve essa ação, né? E a gente tem, por exemplo, os aminoácidos tirosina, que são aminos biogênicas, né, relacionados à dopamina, noradrenalina e a hormônios tiroidianos. Temos também peptídeos como ocitocina, ADH, angiotensina, somatostatina, TRH, GnRH e MSH. E proteínas como insulina, glucagon, ACTH, TSH, LH, GH e prolactina. Como você pode ver, existe uma gama muito grande de hormônios no nosso organismo. E os hormônios modulam as funções do nosso organismo e principalmente a regulação, né, de tudo que envolve nutrição, atividade física, metabolismo e performance. Quando a gente pensa, então, em hormônios, a gente precisa falar de cortisol e de colesterol. Então, o colesterol ele é um precursor de vários hormônios, entre eles a testosterona, o cortisol e a vitamina D. Além disso, o colesterol também se correlaciona ao hormônio adrenocorticotrófico, ao hormônio antidiurético, ao hormônio de crescimento, hormônio luteinizante, hormônio liberador de tireotrofina e hormônio estimulante da tireoide. Pensar em retirar totalmente o colesterol do nosso organismo é talvez um dos grandes mitos da humanidade. Porque por mais que você não consuma colesterol, a fonte de colesterol nos alimentos, você produz colesterol em todas as células. Dessa forma, não tem muito como você retirar o colesterol. E se você retirar, você também vai deixar de modular um monte de funções no seu organismo. Os estudos atuais demonstram que indivíduos que apresentam colesterol alto não têm uma alteração significativa da diminuição desse colesterol quando se é retirado alimentos fontes de colesterol. Mas, em contrapartida, alimentos que são ricos em fibra, e principalmente fibra solúvel, ajudam a modular esse colesterol, diminuindo os níveis de colesterol sanguíneo por sequestrar, através do intestino, esse colesterol presente no nosso organismo. Bom, então, quando a gente fala em hormônio, a gente precisa falar de receptor, não é isso mesmo? Lembra, receptor de insulina, receptor de leptina, isso já é bem comum, e vira e mexe vocês acabam ouvindo alguma coisa sobre isso. Então, esses receptores nada mais são que, né,
proteínas presentes nas membranas, então são peptídeos, aminas biogênicas, e eles estão presentes tanto na membrana da célula, como no citossol e no núcleo da célula. E lá no núcleo você tem as tirosinas e os receptores esteroidais. Você tem um ambiente que ele é hidrofóbico e um ambiente que é hidrofílico. Então, da mesma forma, você vai ter receptores hormonais para substâncias que são lipídicas e substâncias que são hidrofílicas, tá? E cada um desses receptores tem um domínio. Esse domínio, ele é exatamente a conformação que faz com que as substâncias encaixem exatamente nesses receptores, né? Então, cada receptor vai ter um domínio diferente e isso faz com que esse encaixe seja perfeito. Alterações desse encaixe leva o indivíduo a ter uma diminuição da qualidade desses receptores. E aí você começa a ter uma resistência a esse encaixe, como a gente vê na resistência à insulina. Essa figura mostra, então, como no DNA esses receptores apresentam, como eles se destacam, né, a presença ali. E aqui na membrana celular, como esses receptores, então, vão aparecer na membrana para se encaixar a outras substâncias, ok? Bom, o que a gente pode falar então? Além disso, né, a gente tem os segundos mensageiros, que estão no interior da célula, que são peptídeos ou aminas biogênicas que interagem com esses receptores de membrana. Então, esses peptídeos se encaixam esses receptores de membrana e fazem como uma segunda mensagem. Então, quando eles estão abrindo ou fechando a membrana, ou estão entrando em contato com superfícies externas, esses segundos receptores avisam ao interior da célula o que está acontecendo. Você tem, por exemplo, a proteína G mais a relação GTP, o CAMP, né, o AMP cíclico, a fosfatidil trifosfato de inositol, o IP3, e o cálcio são considerados como segundos receptores de membrana. A relação entre hormônio e cérebro é fantástica e a gente sabe disso há muito tempo e sabe como essa relação é importante para a gente ter uma qualidade de vida, de funcionamento do organismo e uma qualidade nutricional. Então, a relação hipotálamo-hipófise ela é muito importante porque ela se relaciona aos processos metabólicos. E aí você tem atividades que são autônomas, ou seja, que o próprio organismo acaba produzindo. E uma estreita relação com a hipófise dentro dessas relações metabólicas, de processos metabólicos. Além disso, no caso da adenohipófise, ela vai secretar e armazenar hormônios, como o TSH, o FSH, o LH, o ACTH e o GH, além de prolactina. Já a neurohipófise libera os hormônios pelo hipotálamo. As figuras mostram exatamente isso, né, o local onde esses hormônios estão relacionados, e aí é importante a gente falar sobre o hormônio e lembrar, né, de que esses hormônios acabam influenciando, né, em todo o processo de humor, em todo o processo de performance e de metabolismo do nosso organismo. Bom, aqui nós temos um esquema mostrando exatamente essa relação. Nesse esquema, então, nós vamos ter o efeito dos hormônios sobre os órgãos e tecidos. Aqui, nós temos os sistemas de ajustes mediados por hormônios que não fazem parte do sistema do eixo hipotálamo-hipofisário. Então, o sistema nervoso simpático, com liberação de noradrenalina na medula das adrenais, liberação de adrenalina no sangue e resposta simpática, bem como a glicemia e a calcemia, resultando, então, restauração da glicemia e síntese de glicogênio no primeiro, e reabsorção ou deposição de cálcio plasmático no osso, tá? Restauração, então, da calcemia. Já no outro sistema, nós temos uma relação com o hipotálamo e a neurohipófise e a adenohipófise, com todos os hormônios que a gente já falou anteriormente e as suas relações. Então, relação com progesterona, com estrógeno, com inibina, com testosterona, crescimento de ossos e tecidos.
além de redução da diurese e contrações uterinas no momento do parto. Como vocês podem ver, os hormônios se relacionam a quase todas as funções do nosso organismo. E aqui a gente nem está falando das funções de humor, né? Essa alteração do humor que a gente sofre diariamente e está relacionado a esses hormônios. É importante, então, a gente entender isso, e se você não tem um domínio muito grande da parte de endocrinologia, eu sugiro que você pegue os capítulos sobre endocrinologia, estude lá na fisiologia para você entender melhor essa aula, combinado? Continuando, vamos falar então sobre essas questões do hormônio de crescimento e GH. Então, começando sobre o hormônio, um dos hormônios que a gente mais utiliza e mais ouve falar em prática de atividade física é o hormônio de crescimento. Ele é similar estruturalmente à prolactina, ele tem uma atividade lactogênica, então acaba tendo uma relação direta com ginecomastia. Ele é estimulado pelo GHRH, que é o hormônio liberador de GH no hipotálamo. Ele é aumentado na infância, na puberdade e diminui a partir do momento que a gente começa a envelhecer, a esse período que começa a partir dos 26 anos, que vai até o final da sua vida, que eu chamo de envelhecência. Ele tem um padrão pulsátil, né? Ou seja, ele pulsa de tempos em tempos ao aumento e à diminuição, e o maior pulso são 2 horas após o início do sono. Por isso que a gente sempre fala que para crescer a gente tem que dormir. Ele tem um estímulo é estimulado pela hipoglicemia, pela arginina, por exercícios, pela diminuição de ácidos graxos livres, pelo sono, lactato e antagonista alfa-adrenérgicos. Todos eles estimulam o hormônio do crescimento. E ele é inibido por hiperglicemia, ou seja, excesso de consumo de açúcar, obesidade e por maiores concentrações de ácidos graxos livres no sangue. No envelhecimento também tem uma diminuição, a gente já falou, a gestação e agonistas beta-adrenérgicos também fazem inibição, assim como a síndrome de ovários policísticos. Por isso que muitas vezes mulheres que têm ovários policísticos têm uma dificuldade de ganhar massa magra e de perder peso, tá? Pela inibição da produção de GH. A mobilização de ácidos graxos livres, o aumento da capacitação de aminoácidos por parte do tecido muscular esquelético e a inibição de metabolismo de glicose no tecido adiposo e muscular estão relacionados ao hormônio do crescimento. Além disso, a atividade física maior, ele tem um aumento, né, nos primeiros 10 minutos e um pico em 30 minutos, e é proporcional à atividade física que você está praticando, a intensidade dessa atividade. O hormônio do crescimento, diferente do que todo mundo imagina, ele tem uma influência de 30% na estatura. O que significa isso? Que a genética também tem um fator importante na altura final do indivíduo. Nesse sentido, então, a gente pode falar um pouquinho sobre adrenalina e noradrenalina. Elas estão relacionadas à contração do músculo liso, à inibição da liberação de transmissores, né? Novamente, a contração do músculo cardíaco e relaxamento do músculo liso em glicogenólise. Então veja que tanto a adrenalina quanto a noradrenalina têm receptores de membrana, alfa-1, alfa-2 e beta. E aí, esses receptores de membrana se correlacionam à fosfolipase, tá vendo? A adenilcidase. E com relação à membrana, veja que eles estão presentes lá na membrana. E aí eles vão ter toda uma ação com relação a cálcio, relacionado a ATP, a AMP cíclico, tá? E aí eles vão ter essas ações, tanto de contração de músculo liso quanto cardíaco e relaxamento desses músculos. Além da adrenalina, nós temos a prolactina, que vai ter um aumento de 70% na lactação. Ela inibe estrógeno e progesterona, e por isso, normalmente, mulheres que amamentam não engravidam.
e em homens inibe a síntese de testosterona e espermatogênese. Então, ele relaciona bastante a questão da fertilidade. Aumenta a irritabilidade, a falta de desejo sexual, falta de disposição, insônia, agitação noturna. O uso de anabolizantes e soja pode aumentar a prolactina. Por isso que, no caso da nutrição, a gente não é favorável ao uso de hormônios, porque a gente sabe que na frente ou imediatamente após o uso desses hormônios, nós vamos ter alterações metabólicas que vão fazer com que os indivíduos piorem de alguma forma o estado nutricional ou a performance, né? Além disso, o uso de anabolizantes, o efeito anabólico associado à testosterona e potencializa hormônio luteinizante. Então, imagina o seguinte, você vai consumir o anabolizante, você vai ter um efeito desse anabolizante no organismo, mas você vai ter uma consequência. E essa consequência pode te levar à diminuição de performance, entre outras coisas. Tá? Na neurohipófise, eu tenho o ADH, que é o hormônio antidiurético. Ele está relacionado à contração da musculatura lisa arterial, com o aumento da pressão, a osmolaridade plasmática, tá? E aí a gente já pensa em todo o processo de retenção e de liberação de líquido no organismo. Além disso, a gente tem a ocitocina, que se relaciona à musculatura lisa no útero, e é muito importante no parto, e com relação à amamentação, que aumenta a estimulação e aí a produção de leite. Tá? As alterações hormonais nos exercícios, elas acontecem o tempo todo, mas elas vão depender da intensidade, da duração desse exercício, do volume do exercício, que é a intensidade mais a duração, da modalidade esportiva e o tipo, né, de esporte que o indivíduo está fazendo, ou atividade física, o status de treinamento, se ele é um indivíduo iniciante, se ele já é treinado, da frequência com que esse exercício, essa atividade física é feita, e do overtraining, que é o excesso de treinamento. Tá? Além disso, a duração da prática de atividade física, por quanto tempo, não só daquele dia, mas de quantos meses ou qual é a programação que você vai fazer para essa atividade física. Bom, se a gente vai falar de atividade física, a gente precisa falar de exercício de força, né? Então, como é que o organismo responde quando a gente se exercita? Quais são as consequências hormonais? Qual a relação da atividade física com a insulina? E como que existe esse estímulo à testosterona? Nesse sentido, então, no início, ao aumento de GH, como nós já falamos, de testosterona, de fator de crescimento similar à insulina 1, que é o GF1, e aumento da insulina. Diminuição de citocinas e de cortisol. Tá? Só que isso acontece de forma diferente entre os gêneros. Então, em homens, eu tenho um maior aumento de testosterona e de hidrotestosterona. Já em mulheres, eu vou ter um aumento de progesterona e estrógeno, com aumento da lipólise e uma diminuição do uso da glicose. Bom, o fator de crescimento similar à insulina, que a gente falou anteriormente, ele é secretado pelo fígado, tá? E ele pode ser hormônio GH dependente. Ele tem um pico de 10 minutos após o início do exercício, é ativado por mecanismos de cascatas e é importante na formação, manutenção e regeneração muscular. A insulina vai estar aumentada no treinamento de força. Ela vai estimular o aumento de síntese proteica, transcrição de genes de crescimento e favorece a hipertrofia muscular. Ela vai atuar como um catalisador do GLUT4. Lembra da aula de carboidrato? Lá no comecinho? Pois é, se não lembra, você vai ter que rever. Estimula proteínas sinases citoplasmáticas e fatores de transcrição. Esses fatores de transcrição são importantíssimos para a produção de proteínas. Ela vai regular, então, a via AKT ou mTOR, reguladores chaves da síntese proteica, que é a via mais importante para a promoção da hipertrofia. Então, a insulina é importantíssima para o crescimento e desenvolvimento, tanto do músculo quanto da melhora da performance, ok? Já a testosterona, ela é 10 vezes maior em homens e ela está relacionada ao acúmulo de proteína no músculo. Por isso que se faz tanto uso de testosterona. Ela tem uma interação de testosterona com receptor
intracelular androgênico. O maior tamanho da fibra muscular e força vai estar dependente desses receptores. Então, não adianta simplesmente aumentar a quantidade de testosterona se você não tiver um número maior de receptores. Maior quantidade de testosterona é igual a maior IFG1, tá? Que está relacionado, então, à insulina. E no exercício de resistência, o que a gente tem? Bom, o cortisol e a testosterona, eles vão afetar a atividade física? Você sabe que são os hormônios opioides? Bora catecolamina, né? Vambora catelecolizar. E a termorregulação? Ela é importante para a gente? Vamos dar uma olhada nisso então. Então aqui a gente tem o cortisol, que vai estar sempre aumentado quando se tem um estímulo de estresse, tá? E aí ele vai ser catabólico, vai estar relacionado ao equilíbrio eletrolítico, ao metabolismo de carboidrato, proteínas e lipídios, e vai ter um efeito anti-inflamatório. Isso inicialmente, tá? O cortisol de forma crônica, ele acaba sendo inflamatório. Esse exercício, né, de longa duração que a gente pratica, ele vai estar relacionado à testosterona, diminuindo a concentração lá no hipotálamo que secreta GNRF, que é um fator de liberação de gonadotrofina. Esse fator vai estimular a liberação de LH, que por sua vez estimula as células de Leydig e as suprarrenais e os ovários. Com isso, você vai ter crescimento de ossos, de músculos, de órgãos e características androgênicas. Mais testosterona e menos cortisol é igual a treinamento, né, positivo, que é igual a mais performance. Então, isso vai depender da duração, da intensidade e da alimentação do indivíduo. Mais cortisol em treinamentos que ultrapassam 60% do limiar aeróbico vai fazer com que você tenha uma diminuição dessa massa magra e, consequentemente, da performance. É fácil a gente ver, por exemplo, a relação visível entre um velocista e um maratonista. O velocista ele tem bastante massa magra, já o maratonista ele é mais magrinho, mais fininho. Exatamente por conta desse exercício de endurance estar relacionado ao aumento do cortisol e, consequentemente, você tem uma diminuição do estímulo para o aumento de massa magra, ok? E os hormônios opioides? A gente tem, então, os beta-endorfinas, né, que estão relacionados à hipófise anterior, que vão causar essa analgesia, a diminuição da percepção do esforço, uma maior tolerância ao lactato. É o famoso fazer atividade física dá prazer. E isso acontece com o tempo, né? E leva também ao que a gente chama de euforia do exercício. Pode estar relacionado ao pH e pela produção de lactato. Então, quando você faz atividade física, você tem uma alteração do pH e aí, consequentemente, você tem a produção de hormônios opioides. Então, esse pH influencia na produção desse hormônio. E é aquela sensação de felicidade que a gente tem quando faz a atividade física, a famosa endorfina após a atividade física. Já as catecolaminas estão relacionadas à noradrenalina e adrenalina, elas vão regular a lipólise, vão estimular a gliconeogênese e a vasodilatação muscular. Vai ter a liberação de glicose no sangue e a noradrenalina tem um importante papel do sistema imunológico. Em obesos, ela tem uma piora do quadro de hiperglicemia e de inflamação sistêmica por desregulação do mecanismo de interleucina 6. A intensidade inadequada de atividade física pode agravar os distúrbios metabólicos, além das questões inflamatórias e o estresse que está associado à síndrome metabólica. O exercício habitual e controlado vai causar, então, uma adaptação positiva desses processos de noradrenalina e adrenalina, ok? E a regulação hidroeletrolítica? Nós temos, então, o sistema renina, angiotensina, aldosterona, o sistema SRAA e hormônio antidiurético. Nesse sistema, então, nós temos a diminuição da pressão através da renina, e aí você tem o substrato de renina angiotensinogênio, liberando angiotensina 1, que está relacionado à enzima
conversora de angiotensina, ECA, e aí vai para angiotensina 2, que tem uma relação então com vasoconstrição, retenção de sódio e água e aumento da pressão arterial. Então, essa parte está toda lá na aula da água, né, do equilíbrio hídrico, e aí você precisa fazer a revisão disso, caso você não tenha entendido esse esquema também. Termorregulação. O que acontece nas temperaturas frias? Quando a gente está com frio, aumento de catecolaminas, de interleucina 6, de hormônio de crescimento e proteína ligadora 3 do IGF-BP3, que está relacionado à insulina, aumento de testosterona e aumento de T4. Redução de interleucina 1-beta, interleucina 1-RA, IGF-1, IGF-BP3 e diminuição da conversão de T3. Além disso, tem redução de cortisol. Então, no frio, a gente tem uma diminuição da produção de cortisol. Em temperaturas frias, eu vou ter também um aumento do estresse corporal, causando alterações metabólicas. Já em temperaturas altas, menor vasoconstrução efetiva pós-treino, aumento da noradrenalina e da dopamina e diminuição de T4. Esse último foi observado em ratos, tá? Então, fica atento a esses dados. Quando a gente fala de hormônios e anabolizantes, a gente precisa falar de esteroides. Então, eu vou ter esteroides anabólicos e androgênicos. Você tem por vias orais, que vão atuar por 24 horas, parenterais à base de óleo e parenterais à base de água, que chegam a durar uma semana. O uso de ciclo de 6 a 12 semanas, e aí tudo isso vem com uma questão. Será que toda essa busca por uso de hormônios não está relacionada a um transtorno dismórfico? Será que não existe por parte desses indivíduos uma necessidade muito grande e exagerada que leva, então, a uma condição de transtorno? Qual é a contribuição da internet para a difusão e do uso desses esteroides? A gente sabe que esse padrão imposto, ele visa um consumismo dos indivíduos. Então, qual é a importância da mídia? Qual é a importância dos propagadores desse estilo de vida? Na verdade, a gente precisa entender qual é o objetivo dessas pessoas. E, normalmente, o objetivo é ser maior. Mas por que uma pessoa precisa tanto ser maior por fora? Talvez ela se sinta menor por dentro. E isso é uma coisa que precisa ser avaliado todas as vezes que a gente encontra um paciente que faz o uso desse tipo de conduta, né? E se relaciona com uma insatisfação grande. É claro que algumas pessoas usam isso com um efeito mercadológico, quer seja para ganhar uma competição de uma forma desleal, quer seja para o uso da própria imagem ou do próprio corpo como venda, né, como o corpo como objeto, onde você precisa ter um corpo modelado para poder vender algo, e aí você usa como um estímulo visual para que as pessoas comprem um determinado produto, ou até mesmo você, o próprio produto de venda. Tá? Então, tudo isso precisa ser avaliado, precisa ser questionado com o paciente, e aí a conduta do nutricionista é tentar minimizar os danos e os efeitos colaterais do uso de esteroides. Então aqui nós temos um exemplo, né, do lutador Vitor Belfort, onde você tem com, sem terapia de reposição de testosterona. Será que faz diferença? Então desconsidera a numeração, tá? Na verdade aqui é a foto 1, a foto 2 e a foto 3. Tá? Então na foto 1 ele era um peso médio, tá? Em 2013. Já nessa luta com o Dan Henderson, em novembro, ele já era meio pesado, ele está aqui, tá? E com Chris Weidman, em 2015, ele está aqui nessa foto, veja a diferença do braço daqui para cá, e aqui ele já tinha mais testosterona que o rival, que era 10 anos mais novo do que ele. Claro que faz diferença. É inegável que o uso de esteroides anabolizantes, que a terapia com testosterona faz diferença no ganho de massa. Mas isso não se sustenta. E, na verdade, você diminui a sua produção de hormônio. Como um feedback negativo, se existe muito hormônio externo, o seu organismo entende que você não precisa produzir o seu próprio hormônio. Então, o que ele faz? Ele diminui a produção. Essa diminuição, depois de um ciclo, pode durar por até 2 anos e meio.
o que faz com que esse indivíduo acabe procurando cada vez mais essa reposição. O que acontece é que o ganho de massa ele é tão grande que dificilmente esse indivíduo não vai se viciar nesse tipo de prática. Porque quando acabar o efeito do hormônio e ele voltar a treinar sem o estímulo, ele não vai ter a mesma performance ou o mesmo ganho. Isso é altamente desestimulante. Se para um atleta profissional que tem isso como fonte de renda já é complicado, imagine para um simples usuário de academia, alguém que está ali só para poder melhorar o shape ou melhorar a aparência e não tem, na verdade, uma grande preocupação com performance, mas muito mais com a estética. Então, a gente sabe que isso é um problema, a gente sabe que isso é incentivado em vários setores, de várias formas, e que tem muita gente que fala que não tem problema nenhum. Tem problema sim, causa um efeito psicológico, causa toda uma alteração de percepção da imagem corporal e pode levar ao desencadeamento de transtorno. Tá? Então, tem que ter cuidado e a gente, como nutricionista, não incentiva esse tipo de prática. Bom, aqui, né, da mesma forma, após um ano de adaptação com e sem a terapia de reposição de testosterona, níveis mais baixos de testosterona, né, mas mesmo assim com reposição, os músculos vão ficando mais fracos e flácidos, você tem um ganho de peso, um comportamento depressivo, sensação de fadiga constante, baixa resistência imunológica, sintomas dependentes da dose e do tempo de uso e também da combinação de drogas. Então, fica claro que na primeira foto a gente tem o indivíduo, né, o mesmo Vitor Belfort, com a questão da utilização, né, da reposição, e aqui sem a reposição ou numa dose menor, né, com níveis mais baixos. Então, a perda de massa é visível, a gente tem aqui uma deposição de gorduras, é, é perceptível a questão do peitoral, das pernas. Então, o que acontece? Após o uso da terapia, você vai ter o retorno ao seu corpo normal, aquilo que seria a sua própria produção hormonal, tá? Então, você teria, para manter o corpo, você teria que estar utilizando de forma infinita. E aí a gente sabe que ao longo prazo isso pode causar bastantes prejuízos ao organismo. A gente tem outros exemplos, então aqui são mais 2 lutadores, antes e depois, e aí veja o ganho de peso, né, como é significativo, como você tem uma alteração da estrutura corporal, do ganho de massa gorda, e que vai ficando cada vez mais difícil ser retirado, porque existe um processo inflamatório no decorrer, né, de todo esse aparato. Aqui a gente tem também mais 2 exemplos, tá, de lutadores, antes e depois. Então veja como fica claro a deposição de gordura, claro a perda de massa. E aí quando você vê alguém com uma foto mais ou menos com esse shape, você já pode, né, suspeitar de que algo estranho está acontecendo com esse indivíduo. Principalmente se isso acontece de tempos em tempos e próximo ao verão. Então a gente sabe que muita gente faz propaganda e que, né, faça a minha dieta e põe antes e depois de paciente, mas por trás dos bastidores a gente sabe que ninguém chega a um shape desse, né, a um corpo desse sem muito esforço ou com algum aditivo. E muito disso é para vender uma imagem de determinados profissionais ou de determinados indivíduos, como se eles fossem especiais ou tivessem uma força de vontade muito grande. O que a gente tem, na verdade, é o uso de substâncias ilícitas, em alguns casos, e isso acaba frustrando os resultados de pessoas que não estão fazendo uso, né? Mas lembre-se que se você fizer o uso, a consequência depois é um maior ganho de gordura e uma maior dificuldade para perder todo esse processo que você ganhou. Aqui a gente tem a modulação hormonal através da testosterona, mostrando exatamente como que você consegue modular isso através da nutrição. Então, se eu quero aumentar a testosterona, o que que eu tenho? Eu tenho reforços positivos e negativos. Então, o zinco se relaciona à testosterona, a dieta vegetariana também se relaciona ao aumento da testosterona,
fibras solúveis e insolúveis, proteínas, a alicina e o colesterol. Alho cru tem um efeito negativo, carboidrato de alto índice glicêmico, efeito negativo, restrição alimentar, os famosos jejuns, tem também um efeito negativo na produção de testosterona, e as isoflavonas também têm um efeito negativo. Cuidado com os modismos, cuidado com a visão binária de tudo ou nada, ou isso ou aquilo. Essa nunca é uma visão da nutrição, a nutrição sempre vai ter uma visão em rede. E essa visão em rede é importantíssimo para você ter um equilíbrio, uma modulação hormonal eficiente. Um último exemplo de tratamento de reposição hormonal, quem não viu Spartacus, né? E não viu o ator, né, todo trabalhado entre os 300 de Esparta. E logo depois do filme, né, o que acontece é exatamente o que a gente falou. O organismo não sustenta essa massa porque não existe mais o estímulo que você colocou de forma exógena. Então, para você manter o organismo com essa estrutura, você tem que fazer a atividade física e você teria que fazer o uso dos hormônios de uma forma indefinida, o que tem consequências para o organismo também. Tá? E por último, um exemplo mais drástico, que é a fisiculturista Denise Rudkovsky, e aí a gente tem 3 momentos dela, em 1993, em 1996 e em 2013, só como um alerta do que todo esse processo de busca pela perfeição, de um corpo perfeito, ou de ser o primeiro, pode levar o indivíduo, né? Claro que isso não é efeito só de anabolizantes, só de hormônios, mas isso também é um efeito de um estilo de vida, de uma relação transtornada com a própria imagem e de excessos que foram cometidos, de abusos que foram cometidos com o próprio corpo durante anos e anos e anos, né? E aí você tem como consequência danos que são irreversíveis, tá? Bom, e doping? Se a gente está falando de tudo isso, a gente está falando de atleta e a gente precisa entender. Vamos falar de uma coisa séria, né, que é o uso de substâncias ilícitas para se conseguir algum ganho. Você sabe quais são essas substâncias? Quais os métodos são proibidos? Se usar estimulante pode, né? E aí como é que faz esse exame? Né? Através da urina? Bom, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Então, o doping está muito relacionado ao desejo de vitória. E esse desejo se relaciona a ser mais forte, mais alto, mais rápido. Mas por que alguém precisa tanto dessa afirmação? Por que alguém precisa tanto se sentir mais forte? Por que alguém precisa tanto ser mais alto, ou melhor, ou mais rápido? Porque existe dentro dessa pessoa também uma sensação de busca por isso, por não se enxergar dessa forma, né? É claro que existe o prazer da vitória, mas quando a gente pensa em evolução humana, toda vez que alguém ganha, alguém precisa perder. E você vibrar com a sua vitória, tendo alguém que está perdendo, né, e chorando, ou se sentindo mal porque perdeu, me parece um pouco involutivo. Essa é uma opinião pessoal. Eu, particularmente, não gosto de esportes de competição. Eu acho que isso desumaniza a condição de ser humano, tá? E esses esportes estão muito mais relacionados à comercialização do que a qualquer outra coisa. Por trás dessa ideia de saúde, dessa ideia de saudável, e atleta e esporte de competição não são nem saudáveis, nem tão relacionados à saúde, eles levam à exaustão do organismo, do indivíduo, tem muito uma questão de marketing e de capitalismo. Dinheiro é bom, mas a manipulação desse processo capitalista é muito prejudicial a todos nós, né? Então, uma coisa é você ter a persuasão, outra coisa é você ter a manipulação. A persuasão é quando você convence o outro a fazer atividade física, porque isso vai ser bom para ele, ele vai ter um ganho. Normalmente, persuasão se relaciona às duas pessoas. Então, eu te persuadir a estudar faz com que você seja um nutricionista melhor. E se você for um bom nutricionista, a nutrição vai crescer. A nutrição crescendo, eu cresço junto.
A manipulação é fazer com que você estude para que eu tenha um ganho próprio. Então, se você, por exemplo, for meu aluno de um concurso, eu vou te manipular para que você estude muito e quando você passar nesse concurso, eu falo assim, mas foi eu que te treinei. Isso é manipulação. Ou seja, você pode até ganhar passando no concurso, mas você vai chegar lá de uma forma extremamente desgastado, cansado, tá? Então, não confundir a questão da competição com a persuasão e a manipulação, tá? A comercialização do esporte não é uma persuasização, ela é uma manipulação. E aí você tem que pensar em número de competição que esses atletas são expostos, ao nível de estresse, a corrida pela atenção dos telespectadores, e aí o uso da imagem deles para venderem produtos que eles absolutamente não entendem, não sabem, não conhecem, não viram a fabricação, mas ganham para falar. E aí, se o meu atleta preferido consome, é óbvio, eu vou querer consumir também. E existem regras, né, das confederações com relação ao doping. Então, o que a gente sabe é que se tudo fosse liberado e todo mundo pudesse tomar qualquer tipo de medicamento ou de estimulante, os campeões seriam os mesmos. Então, independente do que for feito, as mesmas pessoas venceriam. Então, não seriam os medicamentos, mas seria toda a estrutura montada em volta desse indivíduo. Existe uma mudança da sociedade em relação ao doping, a gente encara isso como algo ilícito, e é assim que deve ser encarado mesmo, mas também há uma tolerância desde que haja circo, desde que haja um espetáculo. Então, a gente acaba em alguns casos, admitindo, porque é alguém que nos faz bem, que nos faz sentir, ter uma sensação de glória ou de vitória que a gente mesmo não encontra na vida da gente, tá? Então, a gente tem benefícios mais rápidos, né, do que riscos, e é por isso que se usa. Então, a pessoa avalia o benefício e o risco, ela conclui que o benefício é maior, né, mas aí a gente tem que pensar, qual é efetivamente o objetivo de se praticar um esporte, né? Qual é o objetivo de você fazer uma atividade física, de você fazer um esporte, de você competir? Onde as pessoas querem chegar efetivamente com isso? E aí a gente precisa pensar nesse processo para entender por que de tanta fraude, por que de tanta comercialização e por que de tanto uso da imagem por trás desse indivíduo que está jogando uma partida de futebol, que está jogando uma partida de vôlei, que está correndo, que está andando de bicicleta, tá? Então essa discussão ela é muito mais filosófica e ela fica para você mesmo como um contexto, ok? Então, quais são as substâncias proibidas, né? Os agentes anabólicos, testosterona, né, e o uso de empilhamento de várias substâncias que vão acabar tendo o somatório das ações. Agonista beta-2, né, vão ser os receptores adrenérgicos, a ação da isoprenalina, de epinefrina, de norepinefrina, substâncias acopladoras de proteína G, que aumentam a quantidade de AMP cíclico, que causam dilatação dos vasos brônquicos, vasos sanguíneos e brônquicos, aumento da glicogenólise muscular e hepática, aumento da liberação adrenérgica, substâncias que promovem maior contração e força do músculo esquelético, como entre elas você tem também a relação de proibição de clenbuterol, formoterol, salbutamol, salmeterol e terbutalina, e o uso de medicamentos controlados para asma. Então, as famosas bombinhas para pacientes asmáticos, que só podem ser usados efetivamente com receita médica e com autorização do comitê. Além disso, diuréticos, para uma perda rápida de peso, diluição na urina, com aumento da quantidade de água sem aumentar a filtração glomerular. Tá? Diferentes classes de diuréticos existem, né, para a gente trabalhar, inibidores da anidrase carbônica, diuréticos de alça, diuréticos tiazídicos, diuréticos poupadores de potássio, diuréticos osmóticos. Tá? O estado de hidratação e de desequilíbrio eletrolítico também
é causado pelo diurético. Ele causa diminuição do débito cardíaco, diminuição do transporte de O2 e aumento da temperatura corporal. Então, esses são os riscos do uso inadequado de diuréticos como um agente para favorecer a performance da atividade física. Além disso, eu tenho aumento de carregadores de oxigênio como um método proibido, entre eles transfusão de sangue. Tá? Substâncias que aumentam a captação de oxigênio, eritropoetina, que é um hormônio renal, o RSH13, que é o efaproxiral, e aumento de 15% do rendimento dos ciclistas, mas também pode causar formação de coágulos sanguíneos. Então, para a gente entender, quando a gente fala que tudo é por conta de uma vitória, mas isso também pode causar a perda de uma vida. Métodos que são proibidos: doping genético, que é o uso não terapêutico de células, genes e elementos genéticos, modulação dessa expressão gênica, como, por exemplo, modulação de F1 e de GH, que vão estar relacionados ao adenovírus, que aumentam a sua expressão. Então, as pessoas começaram a inocular o adenovírus para ter o aumento dessa expressão. O fator de crescimento de endotélio vascular, que é uma inserção vetorial desse fator, que é útil em doenças isquêmicas. Endorfinas e encefalinas, para diminuir a sensação de dor. Leptina, introdução por vetor viral com perda de peso. O PEPAR-delta, que promove a oxidação de lipídios e a dissipação de energia na mitocôndria. Isso vai aumentar a termogênese, vai reduzir o peso e, consequentemente, tecido adiposo. Além disso, de doping genético, a gente tem inibidores de miostatina, como, por exemplo, a folistatina. A miostatina ela é um regulador negativo da hipertrofia. Então, aqui a gente tem uma propaganda, né, da internet mostrando o indivíduo que, né, tomou esse inibidor, 6 de maio de 2012, 18 de julho, depois em agosto. Né? Então, maio, junho, julho, agosto. 3 meses depois, ele sai disso para isso. Tá? E aqui mostrando em ratos como que a inibição de miostatina promove o aumento de massa. E aqui é um touro que ele nasce sem a miostatina e aí, consequentemente, ele tem um aumento exacerbado de musculatura. Aparentemente, olhando, é interessante, mas é claro que isso tem consequências à saúde. Tá? Bom, e por fim, o que a gente tem? Os estimulantes, né? Estimulantes do sistema nervoso central, que vão estar relacionados ao colapso arterial e morte, como efedrina, cafeína, anfetaminas e cocaína. Vão se relacionar ao aumento de pressão, aumento da frequência de débito cardíaco, aumento da taxa metabólica de diurese, relacionado ainda à insônia, ansiedade, nervosismo e desidratação. Depois de tudo isso, a gente precisa falar dos exames, né? E aí é óbvio que para dosar e para entender como que as pessoas usam, existem alguns exames que são feitos. Entre eles, a cromatografia de gás e espectrometria de massas, que é um exame bastante interessante. Então, corre um gel, você separa todas as proteínas, e aí você tem moléculas a partir da combinação de aminoácidos semelhantes, né, que são os hormônios, que são mais difíceis de serem detectadas. Então, ainda assim, existe a fraude. Você pode coletar amostra de urina, amostra de sangue, e existem procedimentos especiais que são utilizados para detectar esse tipo de uso de substâncias que são controladas, né, ou de procedimentos. Bom, então, o que a gente tem, né? Qual é o panorama? O que a gente pode falar sobre hormônios, esteroides, doping no esporte? Isso é uma realidade. Você vai encontrar pessoas que vão chegar no seu consultório e falar assim, olha, eu faço uso de anabolizantes, eu faço uso de substâncias para ganho de massa e de performance ou para perda de peso, e eu quero um nutricionista para potencializar esse processo. Aqui cabe a ética de cada um. Eu não sou nem juiz, nem julgador, mas cabe também um alerta.
Uma carreira não se constrói de um dia para o outro, mas a destruição de uma carreira sim. A partir do momento que você tem um ganho financeiro com práticas ilícitas, você pode ser julgado e pode ser condenado juridicamente falando. Se você é o profissional que incentiva o atleta ou que favorece de alguma forma para que haja o uso de substância ilícita, você pode estar comprometendo não só a vida desse indivíduo, mas como a sua própria carreira. Essa relação ela é muito pessoal e vai não só da ética, mas da moral de cada um. Então, essa é uma aula difícil de ser dada, porque até as palavras que são colocadas, elas precisam ser muito sutis. Você vai encontrar no mundo pessoas de todo tipo, de toda forma, inclusive pessoas que defendem o livre uso de tudo isso, mostrando vários trabalhos, mostrando papers dizendo que não faz mal. O que eu te sugiro é, confira o fator de impacto desses trabalhos, vá até o Cochrane, procure o nível de evidência, o grau de recomendação das informações que estão sendo dadas, para você tomar a sua própria decisão, né? Existem fraudes, existem processos de uso dos mais variados tipos. E aí cabe a você, como profissional, saber o tipo de público que você quer atuar, com quem você gostaria de trabalhar e atender, tá? O que eu posso dizer é que é feliz o paciente que tem um nutricionista que vitamina seus planos, que dá energia aos seus sonhos, que alimenta uma vida saudável e nutre o seu bem-estar. O mundo já é repleto de transtorno. O mundo já é repleto de competição, de dificuldades. Neste sentido, a cada dia que passa, a gente está se desconectando cada vez mais de nós mesmos para sermos mais do que os outros dizem que é bom para nós. E no final das contas, a gente paga um preço por isso. Cabe a você, como profissional de saúde, reestabelecer a saúde do paciente e não levar esse paciente a mais transtorno, a mais sofrimento, a mais decepção e a mais dano, tá? Então, tomara que o seu paciente chegue até você e que você possa realmente vitaminar os planos desse paciente, que você possa alimentar os sonhos, que você tenha energia o suficiente para ajudá-lo a ter uma vida saudável e ter uma longevidade, para que ele possa envelhecer de uma forma feliz e tranquila. Essa foi a aula sobre nutrição, hormônio, doping e anabolizantes. Meu nome é Renato, o meu currículo, você já sabe, não tem tanta importância, mas o mais importante são os meus projetos. Eu te convido a ir ao Instagram e procurar por esses projetos no Instagram. Nutrição Positiva, Inove Nutri, Alimente Nutrição e Ciência, Um Aperto de Mama, Liga Acadêmica de Nutrição e, futuramente, o Desobese-se. Tá? São todos projetos gratuitos, feitos para pessoas que querem ser saudáveis, pessoas que querem saber de nutrição de qualidade, baseado em ciência e em equilíbrio. Você não precisa divulgar o Renato, mas você precisa divulgar a nutrição. Divulga a nutrição. A saúde do mundo agradece. Um grande abraço e até a próxima. Hormônios, doping e anabolizantes na atividade física. Aula do professor Renato N. Nunes. Nutrição, ciência e equilíbrio.